Três tipos de crentes dos últimos dias, parte 2. O perigo de ser um crente morno. Queridos, estamos vivendo os últimos dias em que os sinais proféticos apontam para o iminente arrebatamento da igreja. Por isso, é essencial que façamos uma autoanálise sincera da nossa vida espiritual. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 a 16, o Senhor nos alerta: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nesses versículos, Jesus declara categoricamente que conhece nossas obras. Portanto, nada podemos esconder de seus olhos. Ele nos revela três tipos de crentes que estão presentes na igreja visível nestes últimos dias. Nesta mensagem, vamos analisar à luz da palavra de Deus as características do crente morno e o grande perigo que isso representa para a sua vida espiritual. O crente morno é o mais perigoso dos três. Ele conhece a verdade, mas vive em uma zona de conforto espiritual. Não é frio e nem quente. Sua fé é superficial, sem profundidade ou compromisso autêntico. Este tipo de crente é aquele que Jesus repreende duramente, dizendo que será vomitado de sua boca. A mornidão espiritual é um estado de indiferença que pode levar à perdição eterna. O crente morno representa um estado espiritual de indiferença e apatia, que é perigoso porque mistura um pouco de fervor com uma atitude de conformismo, diferente do crente quente, cheio do Espírito Santo e comprometido com o reino, ou do crente frio que está completamente distante de Deus. O crente morno ocupa uma posição de indiferença espiritual, caracterizada pela falta de entrega genuína e pela ausência de uma transformação profunda em sua vida. Ele não admite a urgência de arrependimento nem a necessidade de buscar uma comunhão verdadeira com Deus. Portanto, vamos analisar 5 características do crente morno. Primeira característica: indiferença espiritual. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 16 diz: Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele não está comprometido de todo o coração com a obra de Deus, nem se recusa completamente a ela. Sua fé é superficial, sem paixão ou entusiasmo. O crente morno não é quente, ou seja, fervoroso na fé, nem completamente indiferente, ou seja, frio. Sua espiritualidade é marcada por uma apatia e falta de compromisso. Segunda característica: autossuficiência. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17 diz: Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. A igreja de Laodiceia, a quem a mensagem foi primeiramente direcionada, era próspera e autossuficiente materialmente, o que refletia em uma atitude de conformismo espiritual. Assim, o crente morno tende a confiar em si mesmo, acreditando que já está bem o suficiente, mas não percebe espiritualmente sua necessidade de crescimento, arrependimento ou dependência de Deus. Portanto, o crente morno pensa que está bem espiritualmente, mas na verdade está cego na sua verdadeira condição espiritual. Terceira característica: conformismo com o mundo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma mistura entre os valores cristãos e os do mundo. O crente morno evita extremos e busca uma vida confortável, sem se oferecer a grandes renúncias ou sacrifícios por Cristo. No entanto, somos exortados a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a viver uma vida de transformação pela renovação da mente, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Isto contrasta diretamente com a atitude de acomodação e conformismo típico do crente morno. Quarta característica: falta de compromisso em fazer a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus destaca que não basta participar de atividades religiosas ou na igreja.
É necessário viver de acordo com a vontade de Deus, demonstrando o verdadeiro compromisso e produzindo frutos verdadeiramente genuínos. O crente morno pode até demonstrar uma certa participação e envolvimento na Igreja de Cristo, mas sua vida não reflete um verdadeiro compromisso com a vontade de Deus. Há uma ausência de frutos espirituais genuínos e transformação em sua vida que pode resultar em perdição eterna. Quinta característica: falta de impacto espiritual. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, diz: Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui a palavra do Senhor descreve a debilidade espiritual do crente morno, comparando-o à água morna, que não traz impacto positivo nem desperta transformação, sendo repugnante aos olhos de Deus. Assim como a água morna é repugnante ao paladar, o crente morno não é firme nem eficaz em seu testemunho ou compromisso com Deus. Sua vida não exerce uma influência de caráter prático sobre as pessoas ao seu redor, nem desperta a consciência para a necessidade de arrependimento e transformação espiritual. A falta de compromisso com Deus e o conformismo com o mundo não apenas compromete a fé e a salvação do crente morno, mas também enfraquece o seu testemunho, afastando da verdadeira comunhão com Deus e da transformação espiritual necessária para uma vida plena em Cristo. Portanto, vamos abordar 4 perigos espirituais que envolvem o crente morno. Primeiro, perda de oportunidades espirituais. Em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 16 diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aqui somos exortados a sermos diligentes e aproveitar ao máximo as oportunidades espirituais, evitando a negligência e a passividade, que são características do crente morno. A falta de fervor pode levar o crente morno a perder oportunidades de servir, testemunhar e crescer espiritualmente, deixando de cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Segundo, engano pessoal e espiritual. O crente morno se engana acreditando que sua condição espiritual é aceitável por Deus. Ele não percebe sua verdadeira necessidade de arrependimento e transformação. O crente morno acredita que sua religiosidade superficial e suas pequenas ações são suficientes para agradar a Deus, o que o leva a negligenciar o arrependimento e a buscar uma verdadeira renovação espiritual. Terceiro, perda da comunhão e intimidade com Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 diz: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Por não ser nem fervoroso nem completamente rebelde, o crente morno vive uma vida sem a plenitude da presença e do poder de Deus. Sua conexão com Deus é fraca, o que o impede de experimentar o relacionamento transformador que Deus deseja. A mornidão espiritual afasta o crente da comunhão íntima com Deus, deixando-o vulnerável para cair em pecado e a perder o ânimo espiritual. Quarto, rejeição por Cristo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 16 diz: Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A metáfora do vômito demonstra o desgosto de Jesus com esse estado de desinteresse e neutralidade. Jesus está dizendo que não aceitará uma fé morna ou apática. O grande perigo é que o crente morno pensa que está bem espiritualmente, mas na verdade está em uma posição de grande vulnerabilidade. A expressão vomitar-te-ei da minha boca indica a repulsa e desprezo do Senhor pela falta de fervor espiritual. Portanto, o crente morno, com a sua fé superficial, corre o risco de ser rejeitado por Deus, a menos que se arrependa e volte a ser zeloso em sua caminhada espiritual. Assim diz o Senhor: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. O crente morno é convocado pelo Senhor ao arrependimento genuíno, a renovar seu compromisso com Deus e a voltar a ser fervoroso em servi-lo, antes que seja tarde demais. Bem, queridos, chegamos ao final da segunda parte desta mensagem apocalíptica. 3 tipos de crentes dos últimos dias. E se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora mesmo para não perder a segunda parte, onde abordaremos sobre as características do crente quente.
Portanto, compartilhe este vídeo com seus amigos. Deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.